fazendo aqui a ronda, como diz a Luísa, notícia que saiu agora há pouquinho, pesquisa sobre intenção de voto, não, sobre avaliação do governo Lula. Pesquisa de CNT, governo Lula é ótimo ou bom para 42,7%, 27,9% acham ruim ou péssimo. Essa é a pesquisa do Instituto MDA, que é encomendada pela CNT, Confederação Nacional do Transporte, foi divulgada agora há pouco e mostra que Lula tem ótimo 14,2, bom 28,5 e aí somando os dois 42,7, que é ótimo ou bom. Regular 28,1, ruim 7,7, péssimo 20%. 20% consideram o governo péssimo. A aprovação pessoal de Lula é de 55%. A pesquisa também questionou se os entrevistados aprovam ou desaprovam o desempenho pessoal do presidente Lula. Aprovam 55%, desaprovam 39,6%. A pesquisa entrevistou 2.000 pessoas presencialmente entre os dias 18 e 21 de janeiro, margem de erro de 2,2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. Você acha que, passado um ano, Sakamoto, essa avaliação do Lula ela ainda é muito próxima com o que a gente viu nas eleições municipais, nas eleições presidenciais? Fabiola, eu estou até, na verdade, comparando aqui os dados, né, com a última pesquisa, a pesquisa que o Bolsonaro teve em janeiro de 2020, ou seja, depois de um ano do governo Bolsonaro, como é que os números estavam, né? Então, você tinha a somatória de ótimo, bom para o governo Bolsonaro de 34,5%, né? O governo Lula, ótimo, bom, tem 42,7%, né? Dá 8 pontos a mais de ótimo, bom. O regular do Bolsonaro era, naquele primeiro ano, era 32, o Lula 28. O ruim do Bolsonaro era 9,5 e o Lula 7,7. E o péssimo do Bolsonaro era 21,5, né? E o péssimo do Lula 20,2, né? E esse, é claro, eu estou trabalhando com números da CNT-MDA para comparar laranja com laranja, maçã com maçã, banana com banana, né? Ou seja, isso é avaliação do governo, é a mesma coisa que eu estou comparando no caso da avaliação do governo Lula. Os números do Lula, portanto, são melhores do que os números do Bolsonaro, né? Essa quantidade de péssimo do Lula, de 20%, é o bolsonarismo mais radical, o bolsonarismo mais duro, que não importa, você pode ter. Se aconteceu, se o Lula, por exemplo, zerar o desemprego, eles vão dizer que foi coisa do Bolsonaro que está surtindo efeito agora. Então, isso aí não vai mudar. Da mesma forma que também lá atrás, no ano passado, em 2020, há 4 anos, você também teve esses 21,5 de péssimos também, eram opositores bem duros do governo Bolsonaro. Isso aqui é antes da pandemia, tá? Esses dados aqui de final de janeiro de 2020, 22 de janeiro de 2020, 4 anos exatamente, né? Então você tem esses números, ou seja, os números do Lula são melhores do que os números do Bolsonaro no mesmo momento histórico do governo de ambos, né? E com relação ao desempenho pessoal, né? Naquele momento, aprovavam o desempenho pessoal do Bolsonaro, 47,8%, e desaprovavam 47%, ou seja, o empate. No caso do Lula, aprovam o desempenho do Lula 55,2% e desaprovam 39,6%. O Lula, portanto, é bem mais aprovado do que desaprovado, coisa que não aconteceu com o Bolsonaro, que estava num empate entre aprovação e desaprovação. Nesse sentido, Fabíola, considerando que a gente vive uma sociedade polarizada por uma série de razões, eu acho que essa pesquisa é excelente.